Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, de riqueza, de vida plena, de todas as coisas boas que Deus criou e que Deus fez para mim e para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, o dia é 23 de agosto e o ano é 2023. E vamos fazer mais uma live de motivação, de vida plena, de riqueza, de muita sabedoria, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom é você. Então se o seu dia for bom, parabéns, você está no caminho certo. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também. Você é o responsável e o único responsável pela sua vida, por seu dia ser bom ou ser ruim. Então seja responsável pela sua vida, vá cuidar da sua vida, cuide da sua vida, não cuide da vida dos outros e faça um excelente dia. E hoje vamos fazer a leitura e comentar mais um capítulo da Bíblia, mais um capítulo do livro de Gênesis, um livro de muita sabedoria, o livro onde que Deus criou todas as coisas boas para mim e para você. Lembre-se, você não é capaz de criar nada, tudo já foi criado por Deus para você. Você apenas pode acessar todas as riquezas, todas as coisas boas que Deus fez para a sua vida. Você tem poderes ilimitados, você pode fazer qualquer coisa que você queira nessa vida, você pode ter qualquer coisa que você queira nesta vida. Se você não está conseguindo ter êxito, ter sucesso, ter prosperidade e riqueza na sua vida, é porque você ainda não leu o manual de instruções para a sua vida. Você ainda não leu o livro da vida. Mas como que é ler este livro da vida? É ler e praticar, ler e usar. Conhecimento sem prática, conhecimento sem uso, ou seja, fé sem ação é fé morta, é fé nula. Ou seja, você ler um livro e não usar, não praticar o que diz naquele livro, então você está obtendo apenas obesidade cerebral, obesidade mental. Você tem um monte de conhecimento que você não usa, então você não conhece absolutamente nada. Você não sabe absolutamente de nada. Então você tem que ter o quê? Conhecimento e sabedoria. E sabedoria nada mais é do que praticar aquele conhecimento que você adquiriu. Perfeito? Então vamos fazer hoje a leitura do capítulo 7 do livro da criação, um livro sensacional, de muita sabedoria, muito conhecimento. Então vamos fazer hoje a leitura do capítulo 7 mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para que este vídeo, para que este material ganhe relevância na plataforma e a plataforma possa entregar este material para mais e mais pessoas. E se nós conseguirmos ajudar ou motivar, mudar a vida de pelo menos uma pessoa neste mundão aí de meu Deus, já será de grande valia. Então se inscreva aqui no nosso canal, não paga nada, é totalmente grátis, é só você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, aperte aí o botãozinho de se inscrever, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo para mais esta leitura, mais a leitura e o comentário do capítulo 7 do livro de Gênesis. Vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo. E se você acredita nisso, parabéns, você está no caminho certo. Mas se você também não acredita, parabéns também. Não estamos aqui para debater, discutir, nem se desfazer da religião ou da crença de seu ninguém, perfeito? Nosso objetivo aqui é levar
motivação, paz de espírito, alegria, saúde, vida plena para a vida das pessoas. Como fazemos isso? É fazendo doação, é dando dízimo, é caridade, todas essas coisas também. Mas o mais importante é você transmitir conhecimento, sabedoria, transmitir uma palavra que conforte o coração, conforte a vida de alguém. Esta é a maior missão, esta foi a maior missão de Jesus aqui, ou seja, levar conhecimento, levar sabedoria, levar um caminho para a vida plena. Então bora lá, vamos aqui abrir a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida. Se você não sabe porque determinadas coisas ruins acontecem na sua vida, leia o seu manual de instrução. Leia o manual de instrução para a sua vida. Aqui tem tudo o que você precisa saber para ter uma vida plena, com muita riqueza, com muita sabedoria, com saúde, com alegria, ou seja, vida plena em todos os sentidos, no amor, na paz espiritual, na prosperidade, na riqueza, em tudo. Vida plena significa tudo. Lembre-se sempre, Deus é pleno. Com Deus não existem meias palavras, não existem meias verdades, não existe discurso banal. Deus é pleno. A palavra de Deus não tem vírgula, não faz curva, não tem nada disso. A palavra de Deus é plena. Perfeito? Então vamos abrir aqui o nosso manual de instrução, o livro da vida. O livro da vida. Perfeito? Vamos aqui no capítulo 7. Já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, 1, 2, 3, 4. No capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas, tudo. Deus fez a luz, Deus criou o sol para brilhar no dia, criou a lua para brilhar na noite e assim sucessivamente separou as águas, criou os vegetais, todas as sementes, todos os grãos que nós precisamos para nos alimentar, para sobrevivermos, criou os animais e Deus deu a missão ao homem, povoar a terra, povoar a terra. Esta é a maior missão do homem, povoar toda a terra. E Deus deixou recursos inesgotáveis para que você faça isso. Basta você apenas acessar estes recursos. Mas talvez você não acredite em nada disso, é por isso que talvez também sua vida não esteja plena. Bora lá? Então vamos continuar aqui com nossa leitura, capítulo 7 do livro de Gênesis, e no versículo 1 diz assim: E o Senhor disse a Noé, já estamos aqui na era de Noé, na era do dilúvio, perfeito? E o Senhor disse a Noé, vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Então vem tu, então aqui Deus já deu a missão para Noé, dele construir a arca e dele conduzir, né, casais, né, em casais, macho e fêmea, é um casal de cada animal, também das aves, todas essas coisas, tudo que Deus tenha criado, todos os animais que Deus tenha criado. Então aqui já estamos na era do dilúvio, na arca de Noé, e aqui Noé já conduziu os animais já foram conduzidos até a arca, já construiu a arca e os animais já foram conduzidos até a arca. Versículo 2: De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, o macho e a fêmea, e dos animais que não são limpos de 2 em 2, o macho e a fêmea. Então Noé já construiu a arca, o dilúvio já se aproxima e os animais já estão sendo conduzidos para dentro da arca. Versículo 3: Das aves do céu também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Então Deus resolveu. A terra estava repleta de corrupção, de tudo de maldade, de crueldade, ou seja, aquela coisa que o ser humano tinha, o anjo caído, ele se relacionando com as mulheres, nascendo seres, né, pessoas grandes demais, gigantes, né, e a terra era repleta de violência, de pecado,
de sofrimento, de angústia, e Deus ele havia se arrependido já da criação, de ter criado o ser humano. Então ele resolveu, através de um dilúvio, destruir toda a sua criação, os animais e as pessoas. Porque ali tinha uma mistura louca de tudo, né? De homem com mulher, era uma loucura total, de adúlteros, né? De pecado. Então era uma loucura total. Então Deus já havia se arrependido de ter criado a humanidade. Então Deus resolveu, através de um dilúvio, destruir tudo. Mas ele incumbiu Noé, porque ele havia visto Noé, ele tinha visto em Noé justiça, né, lealdade. Ele tinha visto que Noé não era um homem maldoso, não era um homem do mal. Então ele incumbiu Noé de criar a arca para salvar uma parte da raça humana. Todos os outros iam morrer, menos Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres, as esposas de seus filhos. Aqui não diz, na verdade, aqui não diz se de repente esses filhos de Noé, os filhos de Noé, que eram 3, já tinham gerado outros filhos, já tinham dado a Noé netos, aqui não diz, perfeito? Mas procede depois toda, né, a geração humana, toda a geração humana. Então no versículo 3 aqui, das aves do céu também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Versículo 4, pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, o dilúvio, na verdade, durou 40 dias e 40 noites, mas as consequências dele, mais para frente nós vamos ver, não se encerram com os 40 dias e 40 noites de chuva. Depois vem todo um período para secar a terra, para separar as águas da terra. Pois em 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. Todas as substâncias vivas ele vai destruir da face da terra, todos os animais, todas as pessoas. Versículo 5, e Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. Então Noé foi totalmente obediente. Ele fez tudo de acordo com o que o Senhor ordenou, a arca no tamanho certo, na largura, no comprimento, na altura, uma arca com 3 andares, você tem o térreo, o primeiro, o segundo andar, com janela, com porta. Então Noé fez tudo de acordo com o que o Senhor fez. Versículo 6, o Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio. Então Noé já tinha 600 anos. Lembrando que naquela época o homem vivia por muito tempo, né? Só de lembrar que Matusalém viveu 969 anos. Gerade viveu 962 anos. E o terceiro que mais viveu, se eu não estou enganado, é Adão, que viveu 930 anos. Então Noé já tem aqui 600 anos, quando ele terminou a arca e o dilúvio se aproximava. E Noé já tinha 600 anos de idade, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Versículo 7. E entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Aqui é um pequeno detalhe. Naquela época se falava muito do filho, do homem. Parecia que a coisa era sempre conduzida para o homem. Deus primeiro fez o homem, depois fez a mulher, sua companheira, mas aí depois se fala de Adão e Eva e se fala dos filhos. Então Adão teve Caim, depois Abel, depois Sete. Caim, Abel e Sete, mas não fala das filhas. Quantas filhas Adão teve? Aqui a mesma coisa, aqui Noé se fala dos filhos. Fala-se dos filhos de Noé, que são os 3. Mas não fala das filhas de Noé. Mas será que Noé não tinha filhas? Responde aí, se você sabe aí, deixa seu comentário. Noé não tinha filhas, só tinha filhos?
Ou seja, só entrou na arca só os filhos. E se Noé tinha filhas, as filhas não entraram na arca? As filhas ficaram para morrerem no dilúvio? É um questionamento, né? Um questionamento que a gente faz. E entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Versículo 8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa rastejante sobre a terra, sempre em casais, sempre em duplas, que era para manter viva a espécie. Versículo, entraram na arca Noé, dos animais limpos. Versículo 9, entraram de dois em dois até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. Então esses animais, eles não foram ali caçados por Noé, eles mesmos procuraram, porque já tinham sido escolhidos por Deus, eles mesmos procuraram a arca, eles entraram, né? Eles mesmos entraram na arca, né? Versículo 10. E aconteceu que depois dos sete dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. Então Noé terminou a arca e Deus disse a ele: daqui a 7 dias eu farei chover 40 dias e 40 noites sobre a terra. E todos os animais, todos os seres vivos, todas as pessoas que não estiverem na arca morrerão, perecerão. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês do 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Então é aquela chuva torrencial, aquela chuva mesmo que é para alagar. Aqui em São Paulo, por exemplo, se você tiver uma chuva de 10 minutos, já alaga tudo. Tamanha é a vedação da terra, né? A terra ela está totalmente vedada. Ela está totalmente vedada, não tem como a água escoar, não tem como a água escoar, porque a terra está totalmente vedada com cimento, asfalto, todas essas coisas que não deixa a terra respirar. Versículo 12. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites, como Deus havia dito. A chuva esteve sobre a terra, aquela chuva torrencial, a chuva de alagamento. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e Sem, Cã e Jafé. Então nesse mesmo dia entraram na arca Noé e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Mas estes filhos já não teriam tido filhas? Já não teriam dado netos para Noé? E Noé não teve nenhuma filha? Não teve nenhuma mulher como filha? Versículo 14. Eles e todo animal segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e cada pássaro de toda a espécie, de dois em dois, em pares, em casais. Versículo 15. E entraram para Noé na arca, de 2 em 2 de toda a carne em que há o sopro da vida. Versículo 16. E aqueles que entraram macho e fêmea, de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor fechou a arca por fora. Então, depois que Noé, seus filhos, as esposas de seus filhos, a esposa de Noé, todos os pares de animais e aves do céu entraram na arca, Deus foi lá e fechou a arca por fora. Versículo 17. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. Então o dilúvio veio, as águas aumentaram, a terra começou a ser alagada, totalmente alagada, levantando aquela arca enorme. Todos os seres ali que ficaram para trás, que não entraram na arca, pereceram. Todas as pessoas ali pereceram, que tinha uma mistura muito grande de pessoas ali. Eram gigantes, eram néfilins,
as mulheres humanas que se relacionavam com os anjos que desceram para a terra para terem relações com as mulheres, com as filhas dos homens, porque viram que as filhas dos homens eram formosas, eram bonitas, né, eram atraentes. Então eles desceram, se relacionaram com essas mulheres tiveram filhos super poderosos, tiveram filhos gigantes até. E aí era aquela bagunça, onde não tinha ordem, né? Onde que era cada um por si, era uma verdadeira anarquia. Então Deus, como ficou desgostoso daquilo, ele desgostou da sua criação, então ele resolveu, através do dilúvio, destruir tudo aquilo. Versículo agora, versículo na arca, sopro da vida. Versículo 17, e o dilúvio para 40 dias sobre a terra. Versículo 18, e as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca estava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo de todo o céu foram cobertos. Então todas as montanhas, todos os montes foram todos alagados. Imagine só o tamanho desse dilúvio, o tamanho dessa chuva, o poder dessa chuva de alagar toda a terra, até o mais alto dos montes, o mais alto a mais alta montanha ter sido alagada também. Versículo 20, 15 côvados acima as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos, e os montes, as montanhas, né, os picos, né, como temos aqui no Brasil, o Pico da Neblina, que é o maior, né, tudo foi alagado, ficou tudo embaixo d'água, não tinha terra para nada. Versículo 21, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado, e os animais, e toda coisa rastejante que rastejava sobre a terra, e todo o homem, e todas as pessoas. Então, as aves morreram também, os pássaros, sim, pois não tinham onde que elas iam pousar para descansar, para se alimentar, não tinha alimento, não tinha nada. Só tinha água. Tudo o resto morreu, tudo o resto pereceu. Então, como que os pássaros não iriam morrer? Claro que morreram também. Não existia nenhuma árvore, né, que não estivesse embaixo d'água. Então, como é que eles iam se alimentar de sementes? Como que os pássaros iriam se alimentar? E outros iriam ficar voando o tempo todo com uma chuva torrencial dessa? Não tinha como. Então, todas as aves, todos os animais, toda a carne, toda a cobra, toda a serpente, tudo pereceu. E o homem foi um dos primeiros, né, a perecer, né? O homem que é o bicho mais desobediente, né? Aquele ser mais desobediente que existe. Versículo 22, todos aqueles em cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu, tudo que estava na terra seca morreu. Então tudo aquilo que Deus deu vida, tudo aquilo que Deus criou, ele mesmo matou. Ele criou e ele destruiu. Ele criou, se arrependeu de sua criação, porque ele viu que o homem não era digno. O homem não era digno. A terra estava muito bagunçada. Era só maldade, era só crueldade, era só adultério, era só pecado. Então ele resolveu eliminar tudo aquilo. Versículo 23, e foi destruída toda substância viva que estava sobre a face da terra. E foi destruída toda substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado e as coisas rastejantes e as aves do céu. E eles foram destruídos da terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. Então aqui é para deixar bem claro que não houve vida na terra além de Noé e todos aqueles que estavam na arca. Todos foram literalmente destruídos pelo dilúvio. Literalmente foram mortos pelo dilúvio. Então todo aquele que vivia na terra
Todos que viviam na terra foram mortos, com exceção de Noé, sua família e todos aqueles animais que Deus separou para que gerasse uma nova geração, para que viesse com uma nova geração, com mais justiça, com mais integridade, com mais honra, com mais perfeição. Então ele deixou ali somente Noé e sua família. Versículo 24, o último versículo aqui do nosso capítulo, no nosso capítulo 7. Então, versículo 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então a terra ficou totalmente alagada por 150 dias. Na verdade, 190. 40 mais 150. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Ou seja, o dilúvio durou 40 dias, 40 noites. E depois você teve aí mais 150 dias para a terra voltar a ser seca. Para que as águas, as águas prevaleceram por mais 150 dias. Então não tem como nada sobreviver a tamanho período de inundação. Então imagine que todas aquelas pessoas, todos aqueles animais foram todos mortos, afogados, por afogamento. Foram todos afogados. Então é isso. Então as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. 150 dias de alagamento, de inundação. A terra totalmente inundada. Onde que não tinha nem um sinal de terra, nem um monte, nem um morro, nem uma montanha, nem um pico, nenhum pico não estivesse totalmente alagado. Então foi isso. Essa foi a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura aqui do capítulo 7 do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus cria tudo, infinitamente tudo. Lembre-se sempre disso. Não caia nessa besteira. Quando os tais especialistas falam aí na TV, na internet, que os recursos do mundo, da terra, estão se acabando, que não tem água, que não tem petróleo, que não tem minério, que não tem alimento. Mentira, tudo isso é mentira. Esses caras não entendem absolutamente de nada. Eu que tenho um pouco mais de idade, eu vou lhe dizer, na década de 70, nos anos 1970, o mundo passou por uma amarga crise do petróleo. Para quê? Para que os barões do petróleo ficassem ainda mais ricos. Porque se dizia que o petróleo estava acabando. 1970, são quantos anos? 53 anos. 53 anos atrás eles diziam que o petróleo estava acabando, que não tinha petróleo, que para quê? Para gerar uma crise no mundo, para eles ganharem muito e muito mais dinheiro, porque é na crise que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então o que aconteceu? O preço do petróleo, o Brasil era só importador de petróleo, o Brasil não tinha reserva nenhuma de petróleo, não produzia petróleo, não minerava petróleo. Então o que aconteceu? O Brasil fez uma enorme dívida externa para importar petróleo. Petróleo com o preço lá em cima. Petróleo lá em cima. Então, lá em 1970, eles diziam que o petróleo estava acabando. Cito isso como exemplo. Eu pergunto hoje para você, de 1970 para cá, o que aconteceu? O petróleo acabou ou aumentou? O petróleo acabou? Não temos mais petróleo, não temos mais gasolina? Temos mais, porque caso você não saiba, o petróleo é a maior fonte de energia do mundo. Não me venha com esse negócio de carro híbrido, de não sei o que lá, energia solar, energia eólica. Tudo isso é muito bom, claro que é bom. Mas nada substitui o petróleo. Nenhuma dessas baboseiras substitui o petróleo. Que, por exemplo, esse óculos que eu estou usando aqui, ele é feito de petróleo. Esta camiseta aqui tem petróleo. Seu tênis, o meu tênis, tem petróleo. Então é a maior fonte de energia do mundo é o petróleo.
É o ouro negro, é por isso que, pô, se destrói país, se destrói economia, se destrói uma nação, por quê? Porque, pô, os grandes barões de petróleo querem aquele petróleo ali para ele. Veja o que está acontecendo aqui na nossa vizinha Venezuela. Os caras aí atrás de roubar o petróleo da Venezuela põem todo tipo de embargo econômico para que a Venezuela passe sufoco, para que o povo morra de fome, para que eles venham e levem o petróleo dos caras de graça, como fizeram com o petróleo brasileiro, caso você não saiba. Então, em 1970, o Brasil não produziu uma gota não extraiu uma gota, 1 litro de petróleo, né? Hoje temos uma das maiores reservas do mundo de petróleo. Então, de 1970 para cá, o que aconteceu? Só aumentou o petróleo. Então esses caras aí, eles não sabem de nada, especialista disso, especialista da Globo, especialista de não sabem absolutamente de nada. Eles são pagos pelo sistema apenas para mexer com a cabeça das pessoas. Eles são pagos pelo sistema para criarem as crises para que o sistema enriqueça mais e mais. Então, ninguém sabe de nada. Deus cria tudo para você. Deus trabalha 24 horas por dia para você, meu amigo. Sem descanso, sem férias, sem final de semana, sem feriado, sem dia santo, não tem nada disso. Deus trabalha dia e noite gerando riqueza, recursos para você. Deus não é doido como você, porque acredita em qualquer conversa. Deus não é doido não, Deus sabe o que faz. Então Deus cria, trabalha para você 24 horas por dia para que você tenha vida plena. Se você não tem vida plena, meu amigo, o problema está em você. O problema está só em você e nas mentiras que você acredita e nas outras mentiras que você conta para você mesmo. Então o problema está só em você. Então, beleza, esta foi a nossa leitura de hoje, o nosso comentário de hoje. Fizemos a leitura e comentamos o capítulo 7 do livro de Gênesis. Nosso objetivo é amanhã cedinho estarmos aqui novamente, trazendo mais uma mensagem de vida plena, de sabedoria e de riqueza para a sua vida. Então, meu muito obrigado para você que assistiu este vídeo, essa live aqui por 1 minuto. Que Deus abençoe sua vida. E se você assistiu a live até o final, que Deus abençoe sua vida grandemente. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Não paga nada, basta você apertar um pequeno botão aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook. Não paga absolutamente nada. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vá fazer você um ótimo dia. Faça um ótimo dia para a sua vida. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.